Olá a todos! Já tem algum tempo que eu não apareço por aqui, eu tive que me retirar nas últimas semanas para eu poder conseguir processar a quantidade de informação que eu estou recebendo no trabalho que eu tenho feito aqui nesse período que eu estou aqui em Florianópolis. E tem muita coisa acontecendo comigo, nas minhas células, e descondicionamento, e informação entrando, e trabalho com a escola, e atendimento, enfim, uma série de coisas que eu precisei, né, de um tempo de voltar aqui e continuar compartilhando a minha experiência com vocês. E hoje eu quero trazer um relato, tá, de algo bem impressionante que eu tenho visto reconhecido no meu desenho. Na verdade, eu já estou vivendo uma história não só de descondicionamento do meu centro do plexo solar, mas também de perceber, né, de ver o que está acontecendo ali em termos de mecânica mesmo, sem me identificar. Principalmente quando eu estou recebendo um condicionamento dos trânsitos. Então, quando a gente chega no desenho humano, a gente começa, né, a viver o nosso desenho e ver, né, tudo que está acontecendo, seja nas nossas definições ou nas nossas aberturas. Eu, pelo menos, né, passei nesses 5 anos de desenho que eu tenho, olhar mais para o condicionamento externo, né, das pessoas ali, das pessoas que eu convivo, principalmente no plexo solar, porque o meu plexo é aberto e os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe têm o plexo definido, então eu cresci ali num ambiente bem emocional, então em todo o meu processo nesses anos eu fui olhando para isso, para esse condicionamento. E agora eu tô vivendo uma fase em que eu tô vendo a mecânica não só desse condicionamento, né, familiar, mas também do condicionamento dos trânsitos dos neutrinos, que é algo que tem me impactado bastante. Então, uma das descobertas assim que tem mexido muito comigo, e isso eu tenho visto durante o trabalho de revisão do livro do I Ching, escrito pelo Raul Hu, junto com a Meris. Então eu fui ler a minha porta, né, indo mais profundo ainda na porta, na linha da porta. Então, como vocês veem aqui no meu desenho, eu tenho o meu plexo, o centro do plexo solar aberto, mas o meu Sol e o meu Marte estão na porta 30, na linha 2. Então eu tenho, né, tanto o Sol quanto Marte nessa porta 30 que está no centro do plexo solar, e essa porta ela carrega ali uma grande energia emocional, que quando essa energia, né, ela não é colocada ali para fora, ela pode eclodir de alguma forma. Então é uma descoberta porque, apesar, né, de eu não ser uma pessoa que tenha o centro do plexo solar definido, eu vou acabar vivendo ali de alguma certa forma uma história emocional. E eu sinto muito forte, não a onda emocional constante como uma pessoa que tem o centro do plexo definido, mas quando eu entro na aura de alguém ou quando essa porta, esse canal ele é definido por algum trânsito, né, do programa, então eu fico emocionalmente definida. Durante esses trânsitos dos últimos dias, eu vivi isso assim de uma forma muito intensa. Então eu tenho acompanhado o movimento dos trânsitos dos neutrinos e eu tenho ficado emocionalmente definida já há alguns meses, porque alguns meses atrás eu estava definida pelo canal 3955, porque eu tenho a Lua na porta 39 e Saturno estava na porta 55. Então eu fiquei alguns meses ali com o plexo definido. Daí no final do ano Saturno trocou, foi para a porta... Não, foi nesse ano eu acho que Saturno foi para a porta 37. Então eu continuo agora definida pelo canal 4037, porque eu tenho o meu nodo na porta 40. E nesses últimos dias, a gente está vivendo muitas ativações no centro do plexo. Então tem alguns planetas ali que estão transitando pelas portas do plexo solar
E isso traz um condicionamento global, né? É claro que cada pessoa vai ser afetada de um jeito, né? No seu desenho, vai ser afetada de um jeito. Quem tem o plexo definido, quem tem o plexo aberto, seja lá como for o teu desenho. Então eu trouxe aqui um exemplo do trânsito de sábado, porque nesse ano todo, né, foi o dia que eu mais senti muito, muito, muito intenso a onda emocional acontecendo, né? Eu passando ali por todo o processo, sem estar na aura de ninguém, sentindo o movimento do trânsito mesmo, a frequência do trânsito mesmo, porque eu estava com 3 canais definidos pelo trânsito dos neutrinos. Então, aqui está o meu desenho. Vocês podem ver que no meu desenho, né, o meu desenho natal, e ali o trânsito de sábado, né, e no desenho de baixo, no terceiro desenho, tá o meu desenho no sábado. Tem 2 canais ali, que é o 4130 e o 3536. Esses 2 canais, todas as pessoas no sábado, tá, entre 2 horas e 8, 9 horas da noite, todas as pessoas estavam passando por essa consciência emocional. Então, a humanidade estava com o centro do plexo solar definido, então nós estávamos sentindo, né, o impacto da onda emocional, o alto e o baixo, da frequência da onda emocional coletiva, né, que é uma onda emocional que ela é bem, ela vai, então ela de repente cai, vai, cai, vai, cai, e é a mecânica. Então, o que eu senti, né, no meu corpo nesse dia, e é algo também que veio já ao longo dos dias, porque como eu falei, esse 4037, ele tá definido no meu desenho e ele se estende ainda, né? E dessa vez tem sido muito claro para mim perceber, pude ver que aquilo ali estava acontecendo na mecânica mesmo, né? Na mecânica mesmo. E como eu estava vendo o que estava acontecendo, é claro que naquele momento não tomar nenhuma decisão, não tentar fazer nada a respeito disso. Porque a mente, a cabeça, naquele momento quer relacionar, né, a movimentação da onda, o alto e o baixo a alguma coisa. Porque como eu disse, a minha cabeça imediatamente quis relacionar, né, isso a alguém, a algo ou alguma situação que eu havia vivido um dia antes. E na verdade é a onda, é simplesmente a onda. Eu sempre uso o exemplo, né, da onda do frio e do calor. Então, esses movimentos da onda, a frequência da onda, é como se fosse o clima, gente. A gente não tem como escolher quando vem uma frente fria e quando cai a temperatura, quando acontece um fenômeno que a gente tem que aguentar, né, dias de chuvas ou ondas de calor. A gente precisa aguardar que, né, o próprio clima ele termine o seu processo. Então, a mesma coisa acontece com a onda emocional. E nisso tudo, eu pude ver algo bem particular na forma como é uma linha muito tênue para mim entre tomar decisões, né? Das vezes que eu tomei decisões, por exemplo, na onda emocional de alguém e que eu me confundi que essas decisões, na verdade, estavam vindo do agora do meu esplênico. Porque o centro do plexo solar e o centro esplênico são 2 consciências completamente opostas, completamente diferentes. Então, o centro esplênico, a autoridade esplênica, é clareza no agora. Não existe amanhã, não existe depois, é agora, de momento a momento. Já o centro do plexo solar é clareza através do tempo. Então, o centro do plexo solar, existe toda uma mecânica ali nesse centro que não há como uma pessoa obter clareza no agora. Ela precisa do tempo como testemunha daquilo que ela quer,
né? Para ela reconhecer aquilo que ela quer. E esse tempo, pode ser que esse tempo leve uma semana, pode ser que leve 7 semanas, pode ser que leve 7 meses, pode ser que leve até 7 anos, dependendo da decisão, porque é a forma como o centro opera. Então não tem como a gente, com a nossa cabeça, né, mudar aquilo ali. E as pessoas que têm autoridade emocional, elas sabem muito bem disso. Então, o que eu vi, né, nesses condicionamentos que eu tenho recebido dos trânsitos, é que quando eu tô, né, nessa frequência, na onda, essa frequência tá passando por mim, então o nervosismo, né, a dor, de repente a esperança, os picos, né, dessas emoções, desses sentimentos, dependendo da onda, porque até mesmo eu estava conversando com a minha professora um dia antes, né, na sexta, sobre a diferença da onda emocional tribal, né, num canal tribal, num canal coletivo e num canal individual, porque para mim não era claro ainda, né, as diferentes formas que essa frequência vai acontecer. Então, cada pessoa vai ter ali, né, esse efeito da onda. Então, o que eu vi é que muitas vezes decisões que eu tomei e na verdade a minha vida fez um filme assim, né? Fez uma retrospectiva. Por que mesmo depois do autoconhecimento com desenho humano, teve algumas decisões que eu tomei e que eu me arrependi depois. Só que para mim era tão certo que eu estava seguindo a minha autoridade interna naquele momento. Então eu, né, no meu processo aqui, eu sempre me questionando por que eu me arrependi dessas decisões. E o que eu percebi é que foram decisões que, por mais que eu tomei na hora a decisão, ou eu estava na aura de alguém, ou eu estava próximo de alguém, eu estava recente na aura de alguém. Então eu pude ver que muito claramente que no momento em que, né, eu tô vivendo um condicionamento em que eu tô com essas ativações no meu plexo solar e se funde com a minha autoridade esplênica e eu já não sei mais o que é o que. Então eu já não sei mais o que é uma intuição no agora e o que é uma euforia, uma emoção, um sentimento, sabe? Ou uma dor excessiva. Então, por exemplo, uma das decisões que eu falei que eu tomei, que eu me arrependi, foi a quebra de um vínculo uma vez com uma pessoa. E no momento em que eu fiz a quebra do vínculo, eu tinha certeza, com a cabeça aberta, com o ágina aberto, né? Óbvio, que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava seguindo a minha autoridade e a minha estratégia interna. Só que, né, na aura daquela pessoa, eu estava realmente seguindo a minha autoridade, minha estratégia interna, ou eu estava no pico de um nervosismo que nem meu era. Entende? Então, assim, se fosse hoje, o que eu teria feito nessa situação? Né? Eu teria me afastado, chegado na minha casa, esperado algumas horas, talvez algum dia, um dia todo, para eu voltar lá no meu esplênico e daí sim poder ouvir o que meu esplênico estava dizendo no momento, porque o esplênico é de momento a momento, né? Se existe uma verdade no agora e se aquela verdade é verdade mesmo para quem é esplênico, né? Se você for convidado amanhã, se for verdade, se for correto para ti se manter lá naquela situação, seu esplênico vai dizer sim para aquilo de volta, né? Então, existe aí muitos aspectos no nosso desenho depois que a gente, né, começa a viver de verdade o processo, sem tentar controlar o processo com a nossa cabeça, sem tentar fazer alguma coisa com isso, e sim olhar e se perceber, né, o que de fato é nós, né? E o mais importante de tudo, não agir no momento em que a gente não tem clareza, seja o tipo de autoridade que for. Então, eu estava pensando sobre essa semana que eu tive, que foi uma semana assim bem, apesar de ter sido meu aniversário, né, meu retorno solar está começando,
Então foi uma semana assim bem intensa. E eu tava refletindo que se eu não soubesse que tudo isso que estava acontecendo dentro de mim faz parte de uma mecânica, e o que eu posso te trazer aqui é que quando você olha para o teu desenho e você consegue encontrar aonde está a mecânica ali, que isso é só uma mecânica, então você começa a ter o discernimento. Porque, gente, discernir é um presente na vida. E a gente ter um mapa único, imagina a gente ter uma fórmula única, porque é isso que é o nosso desenho. Então, para cada pessoa, né, você saber como o teu centro opera, né, o que acontece quando entra um trânsito ali, o que acontece quando você entra na aura de uma pessoa, e você conseguir discernir e não sair agindo, né, para tentar consertar algo que faz parte de um processo muito louco que é ser humano. Imagina que a gente faz parte de algo que não terminou ainda, algo que está em mutação, né? E esse centro do plexo solar, principalmente, é o centro que está em mutação, né? Que em 2027 a gente tem aí o marco, né, de uma nova consciência. Então, tanto para as pessoas com o centro do plexo solar aberto ou com o centro do plexo definido, esses dias, essas próximas semanas vão ser semanas bem interessantes, bem intensas, porque mesmo que a pessoa tenha o plexo definido, né, às vezes não é pelo mesmo canal que está lá no trânsito, então às vezes você vai sentir a frequência de uma onda completamente diferente daquela onda que você está acostumada, né? Então, se você é uma pessoa que é definido por um canal tribal e tem, como nesse momento agora, o 4130 no programa, você vai estar vivendo ali a onda coletiva. Então, aquilo também vai ser um ingrediente extra aí, né, em todo o teu processo. Ou às vezes a pessoa também é definida por canais inconscientes, portas inconscientes, e entra, né, um trânsito ali que corresponde à mesma porta que você tem. Então, de repente, você vai ter mais clareza ali, você vai sentir. Então, não importa como a gente é definido, se a gente é ou não é. Quando acontece esses trânsitos, todos nós somos afetados de uma forma muito única. Então eu espero que vocês tenham aí uma boa temporada de ativações nas portas do plexo solar e seguimos cada um no nosso processo. E se você tiver interesse em fazer a sua análise fundamental para você se aprofundar, para você explorar o seu desenho, para você poder ver, né, de forma particular como que isso afeta especificamente o teu desenho, é só você entrar em contato comigo pelos canais aqui abaixo, que eu te passo todas as informações de como funciona a sessão da análise fundamental.